Vou fazer citação da Bíblia. Vai aparecer lá na tela alguns versículos ou vários versículos. Apocalipse capítulo 1. Vamos inicialmente trabalhar dois versículos. Apocalipse 1:1 e Apocalipse 4 e o versículo 1. No capítulo 1, versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo. Primeiro entendimento e visão que temos nesta hora é que este livro é uma revelação do Senhor Jesus Cristo, que todo ele tem como figura central, personagem principal e real, a pessoa de Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e vi não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Este livro, tão pouco lido, pelas dificuldades que os irmãos se encontram, mas ele foi escrito para proveito nosso, para advertência nossa, e também para confirmar, quando acontecessem estas coisas, elas já tivessem sido reveladas, ou seja, os acontecimentos dessas mensagens proféticas que ainda não aconteceram, quando acontecer, será lembrado: o Senhor falou, o Senhor disse. É um livro totalmente profético, e seguramente esta revelação João recebeu quando asilado na ilha de Pátimos. Não vamos trazer o fundo histórico, porque já trouxemos aqui em outras oportunidades. Quero tão somente lembrar que ele viveu nos períodos imperiais mais difíceis da história do primeiro século, e Nero tentou assassiná-lo, porém não conseguiu, porque sobre ele estava a poderosa mão de Deus. Lembro minhas palavras de Pilatos, quando olhou para Jesus e disse: tu não sabes que eu tenho poder de te soltar ou de te matar? Jesus olhou para ele e disse: nenhum poder tu terias se do meu Pai não fosse dado. Aleluia. As autoridades todas, sem exceção de nenhuma, elas foram constituídas por Deus. Todavia, ela não vai além daquilo que Deus permitir. Este é o segredo da vitória desta igreja, porque na verdade
De fato e verdade, o mundo nos odeia, mas a nossa alegria é porque o Senhor nos ama. E é dele que vem a nossa vitória, é dele que vem o nosso livramento. Como dizia, Jesus é a pessoa central desta revelação e o tema central é a sua vinda em glória. Diga, vinda em glória. Isto. Versículo 4 diz: depois destas coisas, que coisas? Da revelação que João tem da igreja na sua totalidade. Ou seja, ele é levado às 7 igrejas da Ásia Menor e ali ele tem a revelação das características daquelas 7 igrejas, diferentes uma das outras. E todas aquelas igrejas, ela tem um anjo. E esse anjo que João tem a revelação é o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja. E o anjo da igreja, ele está na mão daquele que é todo poderoso. Aleluia. E quando João, no capítulo 1, versículo 20, nós podemos ver sim com clareza esta revelação. Está escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas, essas estrelas, cada uma destas estrelas simboliza uma igreja. Por que 7? Porque fala de totalidade. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro e das 7 estrelas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a estrela é o pastor é a estrela, e o candeeiro ou candelabro é a igreja. Observe, então João tem essa revelação. Naquela revelação, ele primeiro ouve uma voz, ele ouve. Segundo, ele volta-se para ver quem estava falando com ele, e ele vê. O que ele vê? Ele vê no meio, diga no meio. Ele vê no meio um semelhante ao Filho do Homem, que é um título dado à pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua época. Então, isso quer dizer que Jesus, ele está no meio da igreja. Independente de alguém estar sentindo ou não, mas ele está no meio. Glória a Deus. Então João tem esta revelação, e vendo Jesus no meio, e após esta revelação, ele começa agora, ele entra para uma outra dimensão. A visão de Jesus glorificado foi a primeira, e a segunda dimensão foi a dimensão de cada igreja, como elas viviam. E aí ele é levado, ele é arrebatado para um plano mais alto, e ele olha de cima para baixo, e ele vê, seguramente com os olhos do Espírito, ele vê o que cada igreja está fazendo, como hoje ele está de cima para baixo, olhando para o comportamento da sua igreja aqui na terra. Singular. Por que a sua? Porque a igreja do Senhor em todo o mundo é apenas uma. E a característica desta igreja que é de Jesus, ela é diferente, ela é santa e ela é poderosa, porque o Senhor não vai se prender a um título denominacional, mas ele se prende à obediência, à revelação que ele tem dado a cada igreja. Mas não é só uma, quando ele junta, aleluia. Então vamos
da clareza. Por exemplo, a Assembleia de Deus está no Rio Largo, é uma igreja no sentido congregacional, aonde nos juntamos para prestar a Deus um culto. Então, se a igreja aqui no Rio Largo, ela for diferente, ela for santa, ela for poderosa, ela está na relação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, no meio tem o joio e o trigo, e agora, como isso é identificado? Aí o Senhor mostra: conheço as tuas obras. O Senhor conhece a obra de cada um de vocês, a partir de mim, aleluia. Então Ele vê tudo e vê todos, e na igreja nós temos sempre o joio e o trigo, glória a Deus. O trigo foi pelo Senhor plantado, através do Espírito Santo, e o joio foi o inimigo que se infiltrou, foi o infiltrado. Ele entrou e semeou o trigo no meio, o joio, o trigo no meio do joio. E o que aconteceu? Quando os discípulos, amanheceu um novo dia, eles perceberam e foram para Jesus e disseram: Senhor, não plantamos trigo. Ele disse: foi, mas tem no meio joio, glória a Deus. Aí o Senhor disse assim: foi enquanto dormimos. Paulo, escrevendo aos Efésios 5:14, ele disse, Efésios 5:14, 5:14, me ajude aí. Pelo que diz, obrigado. Pelo que diz, tá não lá, tá. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aí o Senhor se apropria desta revelação e diz: olha, foi enquanto dormimos. Ele não está falando do sono do cansaço físico, não. Ele está falando do sono espiritual. E o que significa dormir espiritualmente? Número um, dormir espiritualmente significa dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Referência bíblica: pessoas, é aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o nosso tesouro for de baixo, o nosso coração está embaixo. Se o nosso tesouro for de cima, o nosso tesouro está em cima. Moisés rejeitou todos os tesouros do Egito, toda a riqueza, toda a pompa, e preferiu escolher servir a Deus no deserto com o seu povo. Aleluia. Queridos, os discípulos, hoje na igreja a gente encontra irmãos assim, que sabem mais do que o pastor, que às vezes quer ensinar o pastor, e que diz: se eu fosse o pastor, eu fazia assim, assim, assim. E alguém me fala, eu entendo, porque isso não é de agora. Os discípulos chegaram para Jesus, primeiro anunciaram o erro. Disseram: olha, nós plantamos o quê? Trigo. E tem o quê? Joio. E o Senhor disse: foi enquanto dormimos. Mas aparece entre eles alguém e diz: Senhor, se tu quiser, nós vamos e arrancamos. Nós vamos e arrancaremos. Se tu quiser. Ou seja, se o Senhor não sabe resolver, a gente sabe. Deixa com a gente. Pode deixar isso com a gente. Aí Jesus riu e disse: não. Por que não? Para que não seja que quando você arrancar o joio, o trigo não venha junto. Por quê? Porque o joio, ele enraiza por baixo no trigo e dá um nó, ele segura por baixo da terra. Você não vê, puxa o joio
e vem junto o trigo. E não são assim os problemas existenciais da vida? Glória a Deus, aquele irmão trabalhoso, aquela irmã criadora de casos, de problemas, de luta, de divisão. Alguém diz, é muito fácil, pastor, chama a irmã de disciplina, procura seu lugar. É, irmão, mas ela está enraizada. A raiz dela segurou a perna do marido, pegou no braço do filho, trouxe a sogra e faz, se puxar, aí cai todo mundo. E o pastor é o culpado. Glória a Deus. E vai ficar assim, Jesus disse, só até o dia da ceifa. Naquele dia da trombeta, aí sim, só vai subir quem for trigo e joio, vai ficar. E vai ficar para quê? Para ser queimado e jogado no fogo. Quem disse isso? Não ouvi. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Jesus. Não é o pastor Arnóbio que está dizendo ou que está desejando. Estou apenas profetizando o que já está escrito. Então, o apóstolo João, nesta revelação, diz, depois dessas coisas, que coisas? O período da igreja. Depois do período da igreja, ele teve uma visão, ele olhou para o céu e teve uma visão. Que foi que ele viu? Igreja, que foi que ele viu? Pode olhar ali para a tela que você vai ver. Que foi que João viu? Misericórdia. Tá não, meu irmão? Apocalipse 4:1. Que foi que ele viu? Não estou ouvindo não, irmão. Acho que estou com um problema. Agora, vamos participar. Ele viu o quê? Uma porta aberta aonde? No céu. Primeiro ele olhou. Por que ele olhou? Porque ele teve interesse, porque ele queria saber. Glória a Deus. E quando ele olha, ele tem uma visão. E a visão foi de o quê? De uma porta aberta aonde? E ele viu mais o quê? Aí não viu, pastor. Ele ouviu. Primeiro ele viu e depois ele ouviu. O que foi que João ouviu? Uma voz poderosa. Ele ouviu uma voz como de trombeta falando com ele e dizendo: o que a voz disse para João, a igreja? Isto. Sobe aqui e te mostrarei aquilo que vai acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois do tempo da igreja. Depois do tempo da igreja. Esta é a revelação. Porém, entre a primeira revelação de Jesus glorificado, agora começa assim, 7 promessas de Deus no livro de Apocalipse. Eu disse 7 promessas de Deus no livro de Apocalipse. 7 promessas de Deus no livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 7. O que é que está escrito? Me ajuda aí, todo mundo, 1, 2, 3 já. Amém. A primeira revelação, a primeira promessa: venho e todo olho verá. Para quem será
direcionado este texto? Para a igreja ou não? Sim ou não? Não. Venho e todo olho o verá. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, coloca aí na tela, meu filho, 1 e 11 de Atos. Os discípulos estavam com Jesus no Monte Olival, ou das Oliveiras, quando Jesus ascendeu aos céus, diante dos olhos de quase 500 discípulos, e eles ficaram perplexos ao ver o Senhor levitando, subindo, e se ocultado numa nuvem, ao tempo que 2 anjos desceram. E os anjos, vendo eles estupefatos, olhando para cima, disseram: varões galileus, por que estáis olhando assim para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, desta mesma maneira que vocês viram ele subindo, desta mesma maneira vocês verão ele descendo. Casa com este versículo. Porém, o anjo estava falando para judeus, e Jesus vem para os judeus de forma visível, não de forma invisível. Os judeus estarão naquele mesmo monte quando o Senhor descerá dos céus com alarido, com poder, com grande glória, aleluia, para uma batalha final, aleluia. Então ele disse: venho e todo olho verá. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo para Israel, aleluia, aleluia. A Bíblia diz: assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, de forma visível. João 14, 1 a 4, disse Jesus: a quem? Aos discípulos que eram judeus: não se turbe os vossos corações, creio em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Amém. Mateus 24, 30 e 37, por favor. Capítulo 24, versículo 30. Então o que, igreja? Aparecerá no céu o que? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 37, só para ganhar tempo. O que é que diz? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Mas escute aqui, esta é a promessa, quando ele diz: todo olho verá. Venho, mas todo olho verá. Primeira promessa. Segunda promessa, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 25. Vamos ver o que é que está escrito. 2 e 25. O que é que está escrito? Então somente conservai o que tens. O que é que você tem? Conserve o que você tem
até que ele venha. Tem alguém que tem alguma coisa aqui? Tem, já vi uma mão aqui, só uma. Mais ninguém? Temos ou não temos? Temos. O que temos? A salvação. A nossa salvação foi uma grande conquista de Jesus por nós lá no Calvário. Aleluia. A salvação foi a maior conquista e maior revelação do amor de Deus por cada um de nós. E Ele foi para lá no nosso lugar. Segundo lugar, o que é que você tem? Comunhão, koinonia. Então nós temos comunhão com Deus através da pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Glória a Deus. E em salvação, 1 Coríntios 1:18, está escrito: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu podia parar e esperar que os irmãos achassem, que os irmãos lessem, mas o tempo está terminando, temos 10 minutos apenas. Não vai dar para sair desse ponto. Comunhão, 1 João 1:7, está escrito: se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A única coisa que impede o crente entrar no céu se chama pecado. Mas você se livrando do pecado, você entra no céu. E ninguém se livra do pecado através das boas obras. Ninguém se livra do pecado através de sacrifício. A única coisa que livra o homem do pecado é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Oh, glória! E poder de Deus. Talvez alguns nem saibam o poder que tem. Tem muitos crentes que é como um elefante, não sabe a força que tem e foge até de uma formiga. Pensa o elefante assim, cachorrinho, au, 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 ele sai com medo, porque ele não sabe a força que ele tem. Então o crente também precisa saber a força que ele tem. Lá em Lucas 10:19, foi palavra de Jesus. Ele disse: eis que eu vos dou poder de pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do maligno, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Por que temer, se você tem toda essa força? Aleluia. Versículo 3, terceira promessa, que é que está escrito, Apocalipse 3:3. 1, 2, 3 e... Como é mesmo que está escrito? Não? Aleluia. Apocalipse 3:3. O que é que diz? É mesmo assim. Lembra-te daquilo que você recebeu. Que você recebeu.
no ato da salvação, você recebeu um milagre, ou vários milagres, mas o primeiro foi o selo da promessa, salvação. Segundo milagre, a habitação do Espírito Santo que veio morar em você, aleluia. Então você não pode esquecer do que você recebeu, você não pode esquecer do que ouviu. Guarde, porque se não vigiares, virei como, pronto. Ele não é ladrão, ele vem como, ou seja, furtivamente. Ele virá de forma inesperadamente. Ele virá no momento quando você estiver desapercebido. Então, quando ele usa a figura do ladrão, ele está orientando, ele está advertindo a você vigiar sempre. Por quê? Porque a vinda dele será como a vinda de um ladrão. Aleluia. Então por isso ele manda que vigie. Aleluia. Isso ele está falando de arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, eu lamento profundamente por tantos crentes e igrejas estarem desapercebidas, com todos os sinais e manifestação promovida pelo anticristo no mundo em que nós estamos vivendo. Basta ir para as redes sociais e você vai ver quantas coisas, quantas manifestações diabólicas e quantos projetos o anticristo está lançando no mundo. Aleluia. Então Jesus está dizendo: venho sobre ti como ladrão. Glória a Deus. Por isso vigie e ore. Mas essas duas coisas estão longe da vida de muitos crentes, que nem vigiam nem oram. 1 Tessalonicenses 5:2, por gentileza, leiam para mim. Coloca aí, meu filho. Tessalonicenses. Porque vocês vem como ladrão à noite. Presta atenção. Esta acraseado, noite, não está falando de tempo cronológico. Dia de 24 horas, 12 dias e 12 noites. Não é esse tempo que está falando. Noite fala de momentos de dificuldades, fala de lutas, fala de provas, fala de circunstâncias que o mundo vai estar vivendo. E já começou. Ninguém se escandalize, mas já estamos vivendo o princípio das dores e muitas pessoas ainda não se aperceberam. Glória a Deus. O anticristo ou Satanás, ele está trabalhando incansavelmente para impedir o progresso da igreja, o crescimento da igreja. A visão deles é destruir a igreja. Por que o interesse em fazer a igreja parar, em fazer a igreja desistir? Sabe por quê? Porque a igreja é a única entidade do mundo que tem detido o anticristo. É a única. Ele ainda não começou a operar como ele quer, porque a igreja está impedindo. E tem mais, nós estamos indo até as últimas consequências. Por quê? Porque quando não der mais para nós, você não precisa ficar com medo com nenhuma lei que estão criando aí, porque quando não der mais para mim e para você, seremos arrebatados. Oh, aleluia. Mateus capítulo 13, 24 a 30. Mateus capítulo 13, 24 a 30, por favor.
Mateus 13, 24 ao 30. Está escrito, assim mesmo. 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não esqueça desta revelação, porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. Então dirás: comíamos, bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós serão lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, tomando lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Isso é uma profecia. Os últimos, os primeiros, quem foi os primeiros? Os judeus. E os judeus negaram, desistiram, não quiseram. E quem são os últimos? É a igreja. A igreja foi por último, mas a igreja chegará primeiro. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia, no limiar do tempo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, bem rapidinho ali na tela, meu filho, para que todo mundo leia agora em nome do Senhor Jesus. E eu convido todos a se colocar de pé para ler esse texto. Aleluia. Todos de pé. Olha para o texto agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estamos falando a promessa do arrebatamento. Essa promessa é para mim, é para você neste momento. Disse Paulo à igreja em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para não vos entristecerem com os demais que não têm esperança, os pecadores. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos não ficaremos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que estão aqui nesta noite, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, a encontrar o Senhor Jesus Cristo, e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos, queridos, agradecer a Deus, mas eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas esta noite